Olá, estamos iniciando a aula número 12, que vai tratar de temas do tipo integral definida com aplicações. Nós vamos trabalhar hoje com o excedente do produtor. Além disso, nós vamos ver em integrais indefinidas técnicas de integração, um pouquinho mais de método direto e o chamado método da substituição. Então, como isso está dentro de um curso de cálculo, aqui aparecem então os problemas para a gente trabalhar. O conceito de excedente do produtor aparece aqui nessa área que aparece achurado. E eu lembro que o produtor é aquele que oferece junto ao mercado bens ou serviços. E Y e X, eles podem ser preço ou quantidade. Existem problemas que às vezes a imagem é preço e tem problemas que a imagem, o Y, aparece como sendo a quantidade. E a função, ela é chamada crescente, porque a tendência do produtor, se o preço está subindo, é dele oferecer junto ao mercado mais mercadoria para ele poder alavancar, aumentar o seu lucro. Por isso que a função é crescente. E aqui tem também o significado econômico dessa sobra. O excedente do produtor, essa área sombreada, vai caracterizar uma diferença entre preços praticados. Um valor mais baixo que ele ainda estaria disposto a praticar, além daquele preço inicial, para continuar oferecendo ao mercado aquele bem ou mercadoria. Como é uma integral definida, então nós temos aqui essa área dada em função do que está abaixo do y0, e aí nesse retângulo tem que descontar essa área branca que não está sendo computada, que é o que está abaixo da função f de x. Então, o pré-requisito é saber trabalhar com integrais definidas, eventualmente técnica de integração, e promover o cálculo assim desejado. O primeiro exercício, que é um modelo linear, eu lembro que os modelos mais simples são aqueles mais usados junto ao mercado. Eu tenho aqui uma função do primeiro grau, uma reta crescente, peço esboço geométrico onde o preço vai ser estabelecido, fixado como sendo 3 unidades, pede no item B o cálculo do excedente desse produtor e o significado dele, excedente. Então, a primeira providência foi achar o y0, que é a imagem, quando eu tenho aquele preço fixado. Aqui tem o cálculo feito, então, que é a soma, 6 mais 6, que deu 12. Então, em cima agora desse y0, que é o 12, eu aplico a formulinha que aparece aqui indicada para fazer o cálculo da área. É claro que alguém poderia falar assim, bom, mas essa área você consegue calcular como sendo base, que é de 0 a 3, 3, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Então, 3 vezes 6 dividido por 2, a área é 9. Realmente, dá para calcular por área de triângulo, porque aqui é um problema de uma função dita elementar. Mas a gente está estabelecendo aqui o cálculo promovendo a formulinha. A minha função é essa função de oferta. Meu y0 foi obtido como sendo 12, e aqui tem o cálculo. Uma função do primeiro grau, quando a gente integra, dá segundo grau, primitiva de 6 em relação a p, 6p, primitiva de 2p, p ao quadrado, calculo de cima menos o de baixo, temos aqui o cálculo do excedente praticado, feito. Significado. É uma diferença entre preços praticados. Um valor mais baixo que ele ainda estaria disposto a praticar, a promover para continuar oferecendo aquele bem ao mercado junto à mercadoria. Aqui eu tenho um par de funções. Uma função que no primeiro quadrante é crescente, é uma parábola de curvatura voltada para cima, e uma reta decrescente. Pede os gráficos do mesmo sistema de eixos, e no item B, o chamado excedente do produtor no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é esse ponto onde as funções se encontram. A função crescente de oferta é igual à função decrescente de demanda. Então, a determinação desse ponto de equilíbrio, que vai servir para a gente achar o meu y0, aqui tem a conta feita. Eu igualo as duas funções dadas. Quando eu igualo, eu caio numa função do segundo grau, e aí essa função do segundo grau tem o delta, e eu acharia duas raízes, uma positiva, a outra negativa. Se eu fosse fazer esse problema por soma e produto, eu teria que descobrir dois números que tenham soma menos b sobre a, soma menos 6, e produto
C sobre A, produto menos 16. Então, dois números que tenham soma menos 6 e produto menos 16 é menos 8 e 2. Aqui eu coloquei a raiz positivo 2. O menos 8 vai ser uma raiz onde essa linha azul vai se encontrar com esse arco de parábola aqui no alto do chamado segundo quadrante. Eu não exibi, mas é possível resolver essa equação e chegar a duas raízes, P igual a menos 8 ou P igual a 2. O fato é que com esse x0, que é o P igual a 2, eu substituo na função e me acho meu y0, que é obviamente abaixo de 20, uma vez que a função aqui corta o eixo Q no 20. Então, tendo agora o y0, que é 18, eu aplico a formulinha. E aqui, essa formulinha não dá para fazer como sendo área de triângulo, porque essa hipotenusa aqui é um arco de parábola. Então, aqui, obrigatoriamente, precisa ser resolvido por integral definida. Eu lembro que x0 era o ponto fixado, então vai de 0 a 2. Aqui eu faço a conta para os números, 18 menos 4, 14. O sinal de menos trocando o sinal daquilo que tem lá dentro. A primitiva de uma função do segundo grau dá terceiro grau. Substitui os valores, o de cima menos o de baixo. E aí eu tenho esse excedente do produtor. Essa é a diferença de preços praticados aqui no problema. Quanto a técnicas de integração, no primeiro bloco de problemas do 130, nós temos método direto. O método direto é quando a gente usa a tabela de derivadas para achar os valores da primitiva. Então, os primeiros são quase imediatos, o A e o B. Primitiva de 4 é 4x mais k, porque se eu derivar 4x dá 4, derivar constante é 0. O segundo, primitiva de 2x menos 1, é x ao quadrado menos x mais constante. Se eu derivo em uma linha, eu tenho o resultado inicial. Agora, a partir do item C, a gente vai precisar ainda usar as tabelas, mas de uma maneira equilibrada. Então, por exemplo, 5x. A primitiva de 5x aqui está colocada. A primitiva de x é x2 sobre 2, porque se eu derivar x2 sobre 2, cancelo o 2 com 2, e aí cancelando o 2 com 2, vai ficar só o x, o coeficiente na frente 5, volta à situação original do problema. Mas aqui precisou ter essa compensação aqui, que a primitiva de x é x2 sobre 2. A primitiva de 3 é 3x, aqui é a constante. Primitiva de 3 elevado a x é o próprio 3 elevado a x vezes essa fração. E o porquê disso? Porque se eu fizer a derivada do a elevado a x, daria o a elevado a x vezes ln de a, ou seja, a derivada do 3 elevado a x daria o 3 elevado a x vezes o ln de 3, que cancelando com esse ln de 3, aí me daria efetivamente o 3 elevado a x. Então, aqui, na hora de fazer essa conta, esse resultado, eu tenho que chegar num contexto inicial do problema, no 3 elevado a x. Agora está devidamente acertado tudo isso. Esse problema no item E parece que seria difícil, ninguém imaginaria o chamado método direto. Mas se a gente promover, quebrar essa fração em 3 parcelas, aqui é como se tivesse tirado o mínimo ao contrário, o mínimo comum. Claro que se eu tirar o mínimo, volta a essa situação, mas a ideia é fazer agora, trabalhar com essa expressão. x2 dividido por x2 dá 1. Aqui esse x cancela com x2, dá 1 sobre x, que pode ser escrito dessa maneira. 2 que multiplica 1 sobre x. E isso é vantajoso para nós, porque a primitiva de 1 é conhecida, a primitiva de 1 sobre x é conhecida também, e a primitiva de um monômio também é uma fórmula que vocês conhecem, x elevado a n, que é x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Então, assim, quebrando dessa maneira, a gente faz o cálculo da nossa primitiva e, teoricamente, ele já teria terminado aqui, nessa segunda linha. O que a gente fez um pouco mais à frente foi fazer a conta, menos 2 mais 1, que é menos 1, e depois agrupar tudo isso daqui como sendo mais com menos é menos, e esse x elevado a menos 1, 1 sobre x, para tornar essa expressão aqui um pouco mais acabada matematicamente falando.
A gente fala mais palatável, matematicamente falando. Então, aqui são maneiras de usar, por exemplo, a propriedade dos logaritmos, que 2 vezes o ln é a regra do expoente às avessas, fica o 2 no expoente. Mas eu lembro aos alunos que se ele tivesse deixado esse contexto aqui, já estaria certo o problema matematicamente falando. Esses itens F e G que aparecem agora, eles também precisam ter uma certa mobilidade na hora de fazer o cálculo. Ou seja, por exemplo, esse menos, que é o menos 1 à frente do cosseno, a gente coloca à frente, e aí colocando à frente, usando uma das propriedades das expressões que envolve técnica de integração, primitiva de cosseno é seno, porque a derivada de seno é seno ao quadrado. Com o menos à frente, vai ficar o menos seno. Normalmente, nesse momento da aula, a gente dá um tempo para os alunos tentarem resolver esses itens G e H com um tempo. Eu vou agora avançar para mostrar essa resolução do problema. E depois a gente vai usar uma técnica de integração. Então, olha, a primitiva, no caso do item F, era primeiro fatorial menos 1, e aí, em uma linha, chegava ao exercício. No item G, a raiz de Q é Q elevado a meio. Aplica a formulinha do x elevado a n, eu chego... Tecnicamente, o problema já teria terminado aqui, nesse contexto, no meio da expressão. É só uma questão de fazer a conta meio mais 1, e depois a fração da fração ele passa para cima. Aqui fica uma resposta próxima à pergunta do problema. O 2 dividido por p, essa primitiva, a gente escreve 2 vezes 1 sobre p, porque 1 sobre p dá o logaritmo neperiano. Podia ter terminado assim o problema, e aqui a gente usou uma propriedade dos logaritmos para fechar a resolução aqui do 130. Nós vamos mostrar agora alguns problemas que têm a técnica de substituição de integrais mais elaboradas. 134. Vocês estão vendo que tem aqui 6 primitivas, e todas elas estão nesse contexto. Achar a primitiva de uma expressão onde vai aparecer sempre a função e a sua derivada. Se eu fizer uma mudança de variável, chamar de u, g de x, eu tende a chegar numa expressão mais simples, para assim promover a integração. Aqui eu tenho e elevado a 3x mais 1, e a derivada de 3x mais 1 é 3 mais 0, que é o 3. Aparece aqui a sua derivada. Então, o que a gente vai fazer? Está em vermelho. Trocar por u, o expoente 3x menos 1. Se eu fizer isso, eu tenho que trocar também o dx. Então, por isso que eu derivo os dois lados. Primeiro a gente indica uma substituição, e depois eu derivo u, que é um du. Derivada de 3x é 3, derivada de constante é 0, então meu du é 3dx. Esse meu 3 tem que ficar junto ao dx, por isso que eu passei o 3 junto ao dx, para substituir, trocar o dx por du, e a parte em vermelha, onde tem 3x menos u, trocar por u. Nesse momento, aqui, eu fiz a mudança de variável. E agora eu promovo a integração. A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Vai estar constante. Sempre vai aparecer a constante. Como a pergunta era em relação a x, eu destroco. Onde tinha o meu u, eu destroco por 3x menos 1. E assim eu tenho a resposta final do problema. 2 linhas parece fácil, mas precisa de um treinamento, precisa digerir bem essa teoria. Item B, achar a primitiva de seno vezes cosseno dx. Aqui eu tenho a multiplicação de funções. A gente sabe que a integral de seno é menos cosseno, a integral de cosseno é seno. Olha o que a gente vai fazer. Vou derivar os dois lados. Derivada de u é du. Derivada do seno é cosseno. Então, onde tem cosseno vezes dx, vai virar o meu du. E onde tinha o meu seno de x, o vermelho fica sendo u. Então, eu transferi essa integral que parecia difícil nessa outra integral. Essa outra integral é método direto. Primitiva de u elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. O 2 sobre 2, mas constante. Destroco u por seno de x e resolveu o problema. Mas usou o método da substituição. Às vezes tem expressões que assustam, como essa do item C.
promover a integral de um quociente, no denominador aparecia uma raiz quadrada de uma função de segundo grau. E o que a gente percebe olhando para as nossas expressões? Que o numerador é a derivada do denominador. Sempre tem que ter a expressão e a sua derivada. Eu consigo reescrever dessa maneira. Eu vou fazer uma troca de variável. O que está em vermelho eu vou chamar de u. Derivada de x2 é 2x, derivada de 3x é 3, derivada de constante 0. Então, aqui, esse meu 2x mais 3 vezes dx vai ser o du. A vantagem disso é que essa expressão, que se apresentava de uma maneira muito assustadora para alguns, fica assim. 1 sobre raiz de u du. A raiz de u é u elevado a meio, passa para cima como u elevado a menos meio. Aí promove a integração, u elevado a menos meio mais 1, que é o n mais 1 dividido por n mais 1. Eu fiz a conta do menos meio mais 1, inverteu essa expressão e destrocou o u. Depois que a gente olha o problema pronto, eles falam assim, poxa, até que não é assim tão complicada, mas precisa ter treinamento para chegar a esse contexto. Todos os problemas são nesse padrão. O d, que aqui aparece dx, dividido por essa fração, podia pensar que é 1 sobre essa fração vezes dx, em relação a x. Olha o que a gente vai fazer aqui no d. Eu vou chamar 2x menos 1 de u. Para quê? Para ficar embaixo u. Quando eu derivo, derivada de 2x é 2, derivada de constante é 0. Então, eu vou precisar aparecer um 2. Como não havia o 2, eu multiplico e divido por 2. Vai falar, mas aí continua sendo a mesma coisa, mas eu tenho interesse que apareça junto ao dx o 2, para trocar 2dx por du. Então, é 1 meio e um 2 sobre 1. Me interessa esse 2 junto ao dx. E esse 1 meio eu coloco para fora da integral. Quando eu chegar nesse contexto, eu troco a parte do denominador, 2x menos 1, por u. Esse 2dx é o du, e aqui tinha 1 meio. Quando chegar nessa integral, a integral de 1 sobre u é o ln. Aí o ln eu destroco a variável. Podia ter terminado aqui o problema. Eu simplesmente coloquei esse meio à frente, ou colocando no expoente da expressão, e esse expoente da expressão poderia, eventualmente, como é um expoente, ter vindo como sendo a raiz quadrada, o ln, que é uma composição de função. Aceitaria-se essa resposta, assim como aceita essa resposta também. Aí um tempo para fazer o e e o f. Aqui é importante perceber que a derivada de x2 é 2x, derivada de x é 1, derivada de constante é 0, e que a derivada dessa função do terceiro grau dá essa função do segundo grau. Claro que eu podia desenvolver esse termo, esse trinômio elevado a quinta usando o binômio de Newton, ou trinômio, se fosse o caso, mas daria muito trabalho. Pelo método da substituição, a gente o faz sem grandes complicações. Vendo agora o item E. Troco esse radicando por u. A derivada é o que está aqui fora. Então, eu apanho esse 2x mais 1 e deixo juntinho com o dx, porque tudo isso vai ser, então, o meu du, e a minha raiz, dessa parte vermelha, fica a raiz de u. Essa primitiva a gente já fez hoje algo parecido. Escreve a raiz de u como u elevado a meio. Primitiva de x elevado a n, x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Aí a gente destroca o u por x2 mais x menos 4, e assim completa o exercício. O f, que vai encerrar essa ideia de substituição, é para não precisar ficar desenvolvendo, pegando esse trinômio, multiplicando por ele mesmo, 5 vezes, é fazer esse tipo de mudança de variável, chamar de u. Essa derivada já está junto ao p. Então, tudo isso daqui vai ser o du,
E esse termo vai ficar u elevado a 5. Essa primitiva de u elevado a 5 fica u elevado a 5 mais 1 dividido por 5 mais 1, que é 6. Destroca e assim resolver esse problema em duas linhas. O método da substituição, quando a gente enxerga a substituição adequada, ele fica mais ou menos nítido. E é importante a gente sempre ter em mente que para usar a substituição eu preciso ter mais ou menos encaminhada a minha função e a sua derivada junto. E nessa aula tivemos ainda a oportunidade de treinar um pouquinho o conceito de integral definida, como sendo uma área a ser calculada usando o procedimento de primitivação.